Alunos do Itinerário Formativo 2, sejam bem-vindos a mais uma aula de Unidade Curricular 3, Inteligência Artificial, Programação e Automação. Nesta aula, a primeira aula aí do segundo bimestre, a gente vai continuar programando aí com Arduino. E a intenção nesta aula é ligar e desligar uma lâmpada utilizando aí um sensor de som, né? Então a gente vai precisar do Arduino, de um relé de comutação para chavear essa tensão aí de 127 volts, né? Que é uma tensão bem maior do que a que o Arduino suporta, e um sensor de som que vai capturar aí então no ambiente, né, o som que a gente vai fazer utilizando a palma para ligar e desligar essa lâmpada. Então o esquema para que a gente possa montar todos esses componentes aí e fazer funcionar é esse, né? Nós temos aí um sensor de som ligado ao microcontrolador que vai emitir o sinal, né, na forma numérica da captura desse som aí no ambiente, e o microcontrolador vai entender, interpretar esse som e vai fazer funcionar aí o relé para comutar, né, para chavear essa tensão de 127 volts, fechando e abrindo o circuito e fazendo então a lâmpada acender e apagar. Tudo bem? Bom, então a programação, né, nesse caso aí, a programação para que a gente possa transmitir para o Arduino, para que ele possa fazer então essa verificação através do sensor de som e dar o comando para o relé de comutação, é uma programação muito simples, né? A gente vai ter que definir os pinos que a gente vai trabalhar para receber o sinal do Arduino, quer dizer, para receber o sinal do sensor, e o Arduino, né, dar o comando para o relé fechar e abrir esse circuito acendendo e apagando essa lâmpada. Então vamos definir os pinos que a gente vai trabalhar nesse projetinho para o Arduino. Então, hashtag define pino relé primeiro, tá? O pino que vai fazer o relé de comutação funcionar, né, ligando e desligando o circuito da lâmpada. Então a gente vai trabalhar com o pino 7. Então definimos aí o pino 7, ele vai ser o pino do relé. Depois vamos definir o pino que vai fazer a leitura do sensor, né? Que vai pegar aí o comando, né? Essa leitura que ele fizer do som que a gente vai fazer com a palma, para dentro da programação o Arduino entender que é para ligar ou desligar essa lâmpada. Então vai ser um pino analógico, ou pode ser também um pino digital, tá? Depende aí do programa. Os dois funcionam aí como, né, pino de leitura. Então a gente vai chamar esse pino de pino som, né? O pino que vai receber aí os dados do sensor de som. Esse pino vai ser o pino 4. Nós vamos trabalhar aí com o pino digital, tá? O pino 4. Bom, definimos os pinos que nós vamos emitir e receber, né, um sinal. E agora a gente vai para a função void setup, abre parênteses, fecha parênteses, abre o colchete, que é definir a função desses pinos. E aí o pino relé vai ser um pino de saída, né? Então saída é output, tá certo? Porque é ele que vai comandar então o chaveamento aí da lâmpada acender e apagar. O outro pino, vamos definir pino som, né, como um pino de leitura. Então ele tem que ser de entrada, input, tá? Entrada. Pronto, definimos o pino
né, em relação aí o que ele vai ser, saída ou entrada. Agora, eu vou aqui embaixo, né, definir uma variável que é uma proposição que só tem duas respostas, né? Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. E para a gente fazer isso na linguagem da programação do Arduino, a gente vai escrever bool, tá? Bool vai ser uma variável que eu vou definir aqui como relé. Tudo bem? Bom, agora a gente vai para a função de repetição ou a função parâmetro. Em que condições eu quero que isso seja um pino de entrada e saída e em quanto tempo? É isso que a gente vai modelar aqui, tá? Bem, o que a gente vai fazer inicialmente? Eu vou dizer aqui, fazendo um if, né, de condição. If é se, tá? Acontecer alguma coisa, então dê esse comando. Se a leitura do sensor tiver, né, em tal estágio, faça alguma coisa. Então é como uma proposição de se acontecer algo, faça isso. Se não, faça aquilo, tá? Essa é a lógica que a gente vai implantar aqui. Então essa lógica de if else é assim: se digital write, tá? Quer dizer, se o pino som tá, receber for igual aí um sinal alto, né, de ligado, que é no momento em que a gente vai dar a palma, ou um estalar de dedos, ou assoviar, qualquer som contínuo, né, na frequência que o sensor for calibrada, vai ativar aí, né, o relé, tá? E vai fazer acender a lâmpada. Então, o que eu fiz aqui é dar uma condição de que se o pino som receber um som alto, né, receber aí o som, né, na frequência que ele foi calibrada, então o relé vai ativar. É isso que eu escrevi aqui, ó. Relé not relé, né, que ele vai ficar desligado. E a hora que ele receber o pino, né, receber aí o sinal de som do pino, né, pelo pino 4, ele vai entender agora que ele tem que inverter essa frequência que ele está emitindo. Então, ele vai chavear através do relé, né, de comutação, e aí fechar o circuito e ligar a lâmpada. Tá certo? Então, bateu palma, né? Ou seja, vai ter uma frequência alta passando pelo sensor. O Arduino vai entender que essa frequência alta é para chavear o relé de comutação, fechando o circuito e acendendo a lâmpada. E depois a gente vai ter que dar o caso contrário, né? Então eu vou fechar aqui, ó, o colchete, tá? E fazer a mesma coisa aqui, ó, digital write, para que na próxima vez que ele fizer a leitura dessa palma, ele vai fazer o contrário, tá? Ele vai aí pegar o pino relé e vai mudar o seu estado. Então vai desligar a lâmpada, tá? É isso que vai acontecer aí, fechando agora com o colchete, né? A gente tem aí a programação através da linguagem C++ do Arduino para fazer ligar e desligar uma lâmpada através de uma palma, né? Um estalar de dedo, assoviando, né? Utilizando aí de um som contínuo durante 1 milésimo de segundo, pode ser, ou até mais, né? 10 milésimos de segundo. E aí o relé vai entender isso, né? Como eu vou mostrar aqui do lado para vocês aí, olha, no vídeo, né? Foi eu mesmo que fiz isso daí, olha, utilizando aqui o meu quadro de ensaio,
né? Ligando e desligando aí uma lâmpada através de um estalar de dedos, tá? É isso aí. Bom, gente, então esse é o nosso vídeo, né, da primeira aula. Eu quero que vocês aí copiem, né, essas linhas programáveis, tá? Porque depois, na próxima postagem, eu vou dar uma atividade aí sobre cada uma dessas linhas, né? Fazendo com que você, né, defina para mim o que significa cada uma delas, tá? Então, por enquanto, é só para vocês assistirem esse vídeo e copiar essas linhas de programação aí e tentar entender a lógica que foi descrita nessa programação para fazer acender e apagar uma lâmpada, utilizando aí um sensor de som. Tudo bem? Então, até a próxima. Tchau, tchau.